Vocês estão vendo o arquivo aí ou não? Não está aparecendo ainda não para mim, professor. Agora? Agora apareceu. Agora tá? Agora tá aparecendo? Hein, gente? Deu um retorno, tá aparecendo no arquivo? Para mim tá, professor, agora. Ó, calcule o valor da integral. Então, vamos ajeitar essa integral aí. Como é que vai ficar? Aí a função, quem é a função? É 2xy mais x ao quadrado. dy dx. Certo? Ó, a função f de x, tá aqui a função f de x. Aí dy dx. Aí o primeiro é dy. Então, se o primeiro é dy, então a primeira variação vai ser do y. Então, vai ser de x até x ao quadrado. Ficou claro ou não? Como o primeiro é dy, então a primeira variação vai ser do y. A variação do y é essa aqui, de x até x ao quadrado. E a segunda variação é o do x, que é o dx. Vai de 0 a 2. Então, essa fica a montagem da integral. Ficou alguma dúvida aí na montagem? Não. Então, a gente vai fazer a integral 1. Vai ficar a integral de x até x ao quadrado da função 2xy mais x ao quadrado dy. E vai ser igual. Já vou integrar. Isso aqui vai ficar integral eu vou integrar em relação a y. Então, meu expoente do y aqui é 1. Então, vai ficar 1 mais 1, 2 sobre 2. Então, vai ficar 2x y ao quadrado y ao quadrado sobre
2. Mais. Aí agora, aqui tem y? Não tem. Então, o x ao quadrado é como se fosse uma constante. Então, vai ficar a constante vezes a variável. Então, vai ficar y x ao quadrado. Y vezes... Ou então, x ao quadrado vezes y, é a mesma coisa. Tá? A constante, que é x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado. Vezes y. Vezes y. Porque a constante é a constante vezes a variável. A variável é y, então, vezes y. Variando de x até x ao quadrado. Que vai ser igual. Ó, aqui vai ser cancelado 2 com 2. Então, vai sobrar só x, y ao quadrado. Então, agora, onde tem y, onde tem y, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar x vezes o valor do y ao quadrado X ao quadrado. x ao quadrado ao quadrado. Certo? 2 eu cancelei com 2. Então, vai sobrar só o x. Aí, no lugar do y, eu vou colocar um x ao quadrado. Aí, ao quadrado. Aí, mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Vezes x ao quadrado. No lugar do y, colocar x ao quadrado. E agora menos. Eu vou substituir onde tem y por x agora. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x. Menos x ao quadrado vezes x. E aí, alguma dúvida? Não, professor. Ó, x ao quadrado, te multiplica os expoentes, a potência de potência. Fica x à quarta. X à quarta vezes x vai ficar x à quinta. Certo? X à quinta, entenderam ou não? Sim, professor. Aí, mais x ao quadrado vezes x ao quadrado. Multiplicação de mesma X base, à conserva a base, somos os expoentes. Então, fica x à quarta. Aí, aqui, ó, que vai ficar x ao cubo menos x ao cubo, vai dar zero. Então, a função para aqui. X à quinta mais x à quarta.
certo? Que aqui vai dar x ao cubo menos x ao cubo, que vai dar zero, vai zerar. Sim, senhor, Agora, entendi também. entendeu? Então agora vamos para a parte 2. Pô, não tá aparecendo aqui na minha tela, ficou tudo preto aqui, professor. Vou entrar e sair de novo, viu? Tá? Se a integral de 0 a 2, aí a função que sobrou foi x à quinta x à quinta mais x à quarta. De dx. Isso é igual. Agora a gente vai integrar. Aqui vai ficar x à sexta x à sexta sobre 6 mais x à quinta sobre 5. Variando de 0 a 2. Se eu for substituir onde tem x por 0, vai anular. Então, eu vou substituir onde tem x por 2 só. Então, vai ficar 2 à sexta dá 64. Então, vai ficar 64 sobre 6. 64 sobre 6. Mais 2 à quinta é 32. 32 sobre 5. Tirando o MC, dá 30. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 64. Vai dar 320. Mais 30 por 5 dá 6. 6 vezes 32. Vai dar 192. Que é igual 320 mais 192. 512. Dá 512 sobre 30. Simplificando por 2. Dá 256 sobre 15. 256. Alguma dúvida? Não, professor.
Gente, alguma dúvida aí nessa questão? Não, professor. Não, normal, cheguei no resultado aqui, professor. Chegou? Chegou, o mesmo que eu fiz. Vamos ver a quarta. Vamos montar primeiro a integral. Como é que vai ficar a integral? A função é elevado a x ao quadrado. dy dx. Então, o primeiro vem dy. Então, quer dizer que a primeira integral é a variação de y. Então, vai de 0 até x. E a segunda integral vai de 0 até 1. Alguma dúvida aí na montagem da integral? Não. Então, vamos fazer a primeira parte. Vai ficar a integral de 0 a x dessa parte aqui, ó. É igual. Já vai integrar. Então, eu vou integrar em relação a y. Então, aqui tem algum y? Não, né? Então, se não tem, não tem uma constante. A integral da constante é a constante vezes a variável. Então, isso aqui vai ser igual a E. Vai ser essa própria função aqui. Vezes y. Variando de 0 a x. É igual. Se eu substituir o y por 0, 0 vezes essa função vai dar 0. Eu vou substituir só o x. Vai ficar e elevado a x ao quadrado vezes x. Só vou colocar o x para frente. Então, vai ficar x vezes e elevado a x ao quadrado. Dúvidas? Não, Tá? professor. Ia ficar e elevado a x ao quadrado vezes x. Eu só fiz como é multiplicação, coloquei o x para frente. Aí, se eu for substituir o 0, 0 vezes a função vai dar 0, vai anular. Professor, Diga. não muda se eu colocar E elevado a x ao quadrado vezes x, né? Não, a mesma. 3 vezes 4, quanto é? Tá. Só isso, eu queria saber. 3 vezes 4, quanto é? 3 vezes 4. 12. Quanto é 4 vezes 3? 12. Então, se eu mudar a posição, não vai mudar o resultado. Tá. Sacou? Sim, senhor. Agora vamos para a parte 2. Vai ficar integral
vai ser de 0 a 1. Zero a 1 de x vezes dx. Agora, aqui eu vou ter que usar a substituição. Vou dizer que o é igual a x ao quadrado. O igual a x ao quadrado. Lembra lá da método de substituição? Então, vai ficar a derivada de u é du é igual a 2x dx. Dx vai ser igual a du sobre 2x. Dx vai ser igual a du sobre 2x. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, vamos voltar para cá. Ó. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1 de x vezes e elevado a u, porque x ao quadrado é igual a u, então no lugar de x ao quadrado vou substituir por u, vezes dx. Mas quem é o dx? É du sobre 2x. Du sobre 2x. Que vai cancelar x com x. Ó, o x daqui de cima cancela com o x de baixo. E esse 2 daqui embaixo vem para fora como meio. Vai sair para fora da integral. Vai ficar meio vezes a integral. Variando de 0 a 1 de e elevado a u du. E elevado a u du. Que é igual a meio. 1 sobre 2 vezes. Vou integrar agora. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Variando de 0 a 1. Isso aqui é igual a 1 meio sobre 2 vezes. Agora eu vou ter que voltar. No lugar do vou colocar x ao quadrado. Vai ficar e elevado a x ao quadrado. Porque para me substituir, eu tenho que
Tem que voltar para x, só posso substituir em x. Variando de 0 a 1. Isso aqui é igual a meio vezes substituído 1, vai ficar só o E, que vai ficar 1 ao quadrado é 1, E elevado a 1 é E, menos, substituindo 0, vai ficar E elevado a 0, que dá 1. Então, isso aqui é igual E menos 1 sobre 2. Dúvidas? Não. Aqui. Vamos fazer a parte 1. Vai ficar integral de menos 2x até 2x de x ao cubo x ao cubo y ao quadrado dy. Certo? Essa é a primeira parte. Então, vamos integrar agora. Quem é o expoente do y? É 2. Então, 2 mais 1, 3. Então, vai ficar x à terceira, y à terceira. X à terceira. Sobre Y 3. à terceira. Sobre 3. Variando de menos 2x até 2x positivo. Certo? E aí, alguma dúvida? Não. Que vai ser igual. Agora a gente vai substituir. Como aqui tem um termo para ser de colchete, vai ficar
Onde tem y, eu vou colocar 2x. Então, vai ficar x à terceira x à terceira vezes, aí abre parêntese, aqui abre parêntese, fica 2x à terceira sobre 3. Aí menos, aí agora eu vou substituir, eu vou repetir a mesma coisa, só que no lugar do 2x, vai ser menos 2x. vai ser menos lá dentro. Certo? Certo. Isso aqui vai ser igual. Não, não dá zero não. Dá o zero? Não. Você não dá o zero? Olha a hora. Aí aqui, ó. Vai ficar 2 à terceira. Dá 8. X à terceira, x à terceira. Vai dar 8. X à sexta. Todo mundo concorda de x à sexta? Dois, quatro, três. Sim, Ó, 2 à É terceira 8. dá 8. Aí aqui vai ficar x à dá oito. terceira vezes x à terceira. Conserva a base, Isso. somos expoentes. Dá x à Dá sexta. passamos. Sobre Certo. 3. Aí aqui, ó. Menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Com esse menos aqui da frente vai dar mais aqui. Aí vai dar também 8x à sexta. 8x à sexta. Sobre 3. Igual a 16x à sexta sobre 3. 16x à sexta então esse é o resultado da 1. Dúvidas? Não, professor. Aí agora vamos para a segunda parte. Vai ficar integral. Agora vai ser de 0 a 1. Dessa função aí, vai ficar 16x à sexta sobre 3 dx. Isso é igual. Antes de integrar, eu vou tirar essa fração para fora da integral, vai ficar mais fácil. Vai ficar 16 sobre 3, vem aqui para fora. Vezes a integral de 0 a 1 x à sexta 2x. dx.
Alguma dúvida? Não, professor. Entrou bacana aí. Aí vai ficar 16 sobre 3. Vezes. Já vou integrar agora. Vai ficar aqui x elevado a 7. X elevado a 7 sobre 7. Variando de 0 a 1. Que vai ser igual a 16 sobre 3 vezes. Se eu substituir o zero aqui, vai anular. Então, eu vou substituir só 1. Então, vai estar 1 sétimo. 1 elevado a 7 é 1. Então, 1 sobre 7. Vai dar igual a 16 sobre 21. Certo? Certo, professor. Ficou alguma dúvida aí? Não, senhor. Não, professor. Deu para entender bacana esse assunto aí, professor. Deu? Deu para entrar bacana. Beleza, até. Mas deu para entender legal, não foi esse assunto? Deu sim, professor. É, Tá tá, interessante. tá melhor para Eu não, entender. eu não tenho que praticar 2 vezes a integral. Tem que integrar 2 vezes. É bom que pratica bem integral. Pratica em dobro agora. Lá em cálculo 3 vai ser integral tripla. Em cálculo 3 tem integral tripla. Mas essa Quanto é que a nem ajuda faculdade esse... cobra será para não colocar essa disciplina? Hein? Quanto é que a faculdade cobra para não passar essa disciplina para gente? Então agora eu vou Tendo uma passar base para... de cálculo 2 é tranquilo para o cálculo 3. A gente trabalhou bastante. Cálculo 4, Eu acho que minhas aulas, mesmo sendo à distância, eu acho que foi bacana, assim, deu para entender bacana. Minhas aulas, mesmo sendo à distância. O pessoal da noite disse que foi a melhor. Um que dava da aula direito assim, sou eu que eu procuro dar aula do jeito que eu estou em sala de aula. Eu coloco a questão e resolvo. não, mas que é o certo, professor. isso aí, professor. Hein? Porque já É isso pensou se aí eu mesmo. pegasse, que já pensou se eu pegasse essa integral e trouxesse toda resolvida? Não ia ter graça, não ia ter. Não, tem que resolver na sala. Não. É igual na sala, pegar e resolver. Pois é, do jeito que eu faço. Então, as minhas aulas é igual como se estivesse em sala de aula, é o mesmo estilo. Não mudei o estilo. Ainda é melhor ainda. Até a resenha. Hein? É, pô, que acaba aquela frescura de gente falando paralelamente, né? Olha, até se tu quiser EAD aí, dá aí a aula com o professor. Então, agora eu vou passar para o material de revisão, tá? Vou fechar aqui, vou abrir o outro arquivo. Tá? Você vai Só abrir aguarda um agora, instante professor? aí. Depois aí eu vou passar esse arquivo e o outro que a gente vai ver. Aí eu vou passar os 2 arquivos, porque eu já tinha passado esse para vocês, só que não estava resolvido essas últimas. Sim. Aproveitar E para aí, pegar um Vinícius, como café. é que tá, mano?
Estão vendo aí? Estão vendo aí o novo arquivo ou não? Sim. Bora, agora vocês vão trabalhar. Tentem fazer isso aí. Vai fazer igual um colega. Eu vou ali tomar um café. Tentem fazer essa primeira questão aí. Só substituição, ó. Só é para substituir o x e o y aqui na letra A, na função f. Na letra B, o x, o y e o z. Só substituição. Tentem fazer aí. Tá? Vou dar 10 minutos aí para você resolver essas duas, a A e a B. Beleza? Certo, gente? Certo. Beleza, professor.
E aí, concluíram? Ainda não. Tô terminando aqui. Tô terminando, não, tô fazendo. Tô só fazendo as multiplicações já aqui. Então, vocês lembram que eu falei que as provas vão ser diferentes? Senhor, Sim. Aí, o que é que vai acontecer? Ó, numa prova, por exemplo, a função é a mesma para todo mundo. Aí o que é que eu troco? Troco os números aqui, troco um sinal, troco do lado 3, coloco 2, a outro coloco, eu inverto 3 pelo menos 1. Aí já vai dar resultado diferente. Aqui no lugar do menos 4 vai ser 4, outro vai ser menos 8. Entendeu? Assim, trocando só o sinal, troco o número. Para não dizer assim, não, tem uma prova mais fácil que a outra. Não, é a mesma prova. Só que vai estar, os números que estão aqui dentro vai ser trocado. Então, a resolução é a mesma, só está trocado os números e vai dar resultados diferentes. Entenderam? senhor. Então, vamos ver aqui a letra A. Vai ficar 5 vezes menos 4 A terceira. terceira vezes Mais. 8 Vezes a terceira. quadrado Mais 4. mais 4 vezes menos 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado vezes raiz cúbica de 8. Vai ser igual a 5 vezes menos 64 vezes 64 mais 4 vezes 16 positivo vezes 2. Isso é igual. Só resolver na máquina agora. Primeiro vai dar negativo. Vai ser 5 vezes 64 vezes 64. Vai dar 20.480. Aí mais, vai dar positivo. 4 vezes 16 dá 64. 64 vezes 2, 128. Então vai dar sinal diferente. Subtrai e dá o sinal do maior valor. Menos. Dá menos 20.352. Tranquilo? Uhum. A prova podia ser só assim, né? Era? Entender. Quem dera, né? O sonho, né? Vezes raiz cúbica de 8. Naquela prova parcial, a prova foi liberada 8h30 até meio-dia. Eu vou botar de 8 horas, vai ficar liberado 8 horas até meio-dia, tá? No dia da prova. 4 horas de Beleza. prova. 8 horas já vai estar liberado.
Mas vai estar no Ava, tá? Não vai estar no grupo. O link. Tentem fazer a B agora. Alguém já concluiu a B? Tô fazendo. Vai ficar 2 vezes x à quarta. X é menos 1. Então, fica menos 1 elevado a 4. Vezes z ao cubo. Então, menos 1 a terceira. Aí, menos 2 vezes menos 1. Isso aqui tem que ser feito com bastante calma, porque se você errar um sinal, o negócio tem que ter todo cuidado. Y ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Errou um sinal, já era. Vezes z ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 3 vezes 3. Mais 2 vezes menos 1 vezes 3. Mais 4 vezes menos 1. Certo? Alguma dúvida na substituição? Tem que estar errado. Ó, menos 1 a quarta dá 1 positivo. Menos 1 ao cubo dá menos 1 negativo. Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos com menos dá mais 2. Aí aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado dá 9. 1 vezes 9 dá 9 positivo. Mais 9. Menos
3 vezes 3, 9. Menos 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6. Menos 4. Igual. Cancela menos 2 com mais 2. Cancela mais 9 com menos 9. Vai sobrar menos 6, menos 4, que dá menos 10. Dúvidas? Não. Não. Não, professor. Todo mundo está entendendo, gente? Sim. Sim. Sim, professor. Agora tentem fazer a segunda. Essa prova vai ser muito fácil. Só tem coisa fácil. Essa prova ela vale quanto? Vocês sabem? Os 4.000. 4.000. Tá? Vai ser 10 questões. Então, cada questão vale 400. Certo? Certo. Só que aquele aplicativo que eu faço a prova, ele só aceita a questão valendo 1.000. Ele só aceita a prova valendo 1.000 pontos. Então, lá na prova para vocês, vai aparecer a prova valendo 1.000 pontos. Certo? Aí, o que é que vai acontecer? Aí, ele vai me dar o resultado em forma de 1.000. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4. Se tu acerta 3, para mim vai aparecer 300. Só que aí eu vou multiplicar por 4 e vai dar 1.200. São 3 questões valendo 400. Entenderam? Entenderam Entendi, ou não? professor. Não, entendi. Pois é, porque a prova lá, quando vocês viram, a prova lá tá aparecendo, vai aparecer 1.000, a prova valendo 1.000. Mas não é 1.000, é 4.000. Aí, quando aparecer o resultado para mim, quando eu for lançar, eu vou multiplicar por 4. É porque o aplicativo não dá, ele só aceita até 1.000 pontos. Ah, beleza, professor. Entendi. Nesses F F derivada de X derivada, né, professor? Hein? Essa Derivada em relação a x, seria isso. F'
de x, de x. xy. Ah, tá. Que é a primeira. Vou derivar em relação a x. Então, aqui no primeiro, quem é o expoente do x é 3. Então, 3 vezes 4, 12. Aí, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Dúvidas? Não. Que aqui nesse x é 1, então 1 vezes 2 é 2. Aí 1 menos 1, 0. Some o x, então vai ficar só 2y ao quadrado. Aí agora aqui, eu vou pegar essa derivada aqui de cima, derivar de novo em relação a x. Ó, f de x, x. Então vai ficar 2 vezes 12, 24, x, aí, y ao quadrado. Aqui tem x. Não, então a derivada da constante é 0. Agora aqui eu vou pegar a derivada de x e derivar em relação a y. Vou pegar essa derivada aqui de cima e derivar em relação a y. Então vai ficar 2 vezes 12, 24, x ao quadrado, y, menos 4y. Alguma dúvida nessas três aí? Só do x, x, y, a última aí. Repete aí, professor. Ó, vou pegar aqui, ó. Quem é o expoente do y aqui? É 2, ó. 2 vezes 12, 24. Repetir o x ao quadrado, 2 menos 1 dá 1, então fica só y. Aí aqui, 2 vezes 2, 4. 2 menos 1, 1, fica só y. Certo? Dúvidas Certo. ainda? Tentem fazer esses outros três agora. Aí agora tu vai pegar aqui em cima, derivar em relação a y. Aí depois vai fazer tudo em função da primeira.
concluíram? Já eu fiz aqui um. Só- Então, aqui vai ficar 8 x à terceira y menos 4 xy, É, certo? é. Agora eu vou pegar essa aqui, derivar em relação a y. Então vai ficar 8 x à terceira menos 4x. É. E aqui vai ficar 24x ao quadrado y menos 4y. Certo. Esses dois valores aqui, ó, o f de xy e o f de yx sempre vai ter que dar iguais, ó. Bateu igualzinho. Então, porque tá tudo certo. Ficou alguma dúvida, gente? Não, professor. A próxima agora. Letra A.
Alguém já fez? Estou fazendo aqui. Terminando. Cheguei no resultado aqui, não sei se está certo. Vamos esperar só mais um tempinho. A pessoa termina. Então vamos ver como é que fica. Ó. Vai ficar 4x mais 5y ao quadrado mais 8xy. Aqui não tem y, então vai dar 0. Aí aqui no lugar do x é 5 e no lugar do y é menos 4. Então vai ficar 4 vezes 5 mais 5 vezes menos 4 ao quadrado mais 8 vezes o x, que é 5, vezes o y, que é menos 4. Que vai dar igual a 20. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Menos 120. 8 vezes 5, 120 não, 160. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160. Então, isso aqui é igual a menos 60. Bateu com o teu resultado? Bateu, professor? O meu também. É. Pega essa função e coloca aqui vocês fazerem a B. Não vai dar para aparecer. Tentem fazer a B agora. Tem a função aqui só para ficar melhor, entendeu? Sim. Só para como ia ficar lá para cima, não ia dar para vocês visualizarem.
Alguém já concluiu? Sim, professor, eu terminei aqui. Então vamos ver aqui, ó. Derivada do primeiro aqui em relação a y vai dar 0. Aqui vai ficar 2 vezes 5, vai ficar 10 xy mais 4x ao quadrado menos 12y ao quadrado. Alguma dúvida aí na derivada? Não. Então vai ficar 10 vezes o x, que vale menos 6, vezes 3, mais 4 vezes o x, que vale menos 6, ao quadrado, menos 12 vezes 3 ao quadrado. Vai dar igual. Menos 180, não é isso? Menos 180, 10 vezes 6, 60 vezes 3, 180, mais 6 ao quadrado, vai dar 36 positivo, vezes 4 dá 144, menos 9 vezes 12, 108. É igual a menos 144. Viu isso? Sim. Agora vamos fazer aqui a da quarta. A, B e C, ó. Tentem fazer aí.
Vamos ver aqui A. Vai ficar 2x. Menos 2y ao quadrado z aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Vai ficar 2 x, que é 4, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado vezes menos 1. Aqui vai dar 8 menos, que menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 vezes 2, 8. Menos 8. Não, menos com menos vai dar mais, porque esse menos vem daqui, ó, vai dar mais 8. É igual a 16. Certo. Tentem fazer a B. Aqui no primeiro vai dar 0. Aí vai dar menos 4x, y, z. Mais 4y mais 3z ao quadrado. E o outro vai dar 0. Vai ficar menos 4 vezes menos 3 vezes 2 vezes menos 2. Mais 4 vezes menos Pessoal, uma 2. observação aqui. Hein? Uma observação aqui nesse... Ah, não, tá certo. Desculpa, pessoal. Tá certo. Ok. Certo?
Mas às vezes a gente erra também. 3 vezes. Digitando aqui, às vezes, na digitação, às vezes, acontece de a gente digitar errado. Não, estava acompanhando a questão errada aqui. Tá certo, continua. Aqui, ó, menos com menos dá mais com mais dá mais com menos vai dar menos. Aí 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Mais 8. Mais menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. É igual a menos 28. Tá? Porque 8 mais 12 dá 20. Positivo. Menos 48 mais 20 dá menos 28. Bateu o resultado? Bateu. Agora a letra C. Que vai ficar, o primeiro não tem Z, vai dar 0. E como é 1, então vai ficar menos 2. Menos 2, Y quadrado. x, y ao quadrado. Não tem Z, então vai dar 0. Mais 6yz. Menos 18z. 18 não, 9. 9. E, caramba. 9z ao quadrado. Esse é 18. Agora é só substituir. É menos 2 vezes 0 vezes menos 2 quadrado. Mais 6 vezes o y, que é menos 2, vezes o z, que é 3. Menos 9 vezes 6 ao quadrado.
Que é igual. Aqui, como tem um zero, vai dar zero. Vai anular. Aqui, mais com menos, vai dar menos. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 26. Menos. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 9, 81. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 117. Certo. Certo? Sim, senhor. Selado. Eu não tenho matemática. Então, eu vou parar, vou dar aula até aqui hoje, tá? Eu vou deixar a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, para vocês resolverem. Aí na próxima aula a gente corrige. São 10 e Pessoal, mas a 20, próxima aula, resolver. E- Hein? a próxima aula vai ser essas resoluções e aí na próxima semana já é a prova, né? Isso. Vai ser a próxima aula vai ser só essa resolução dessas questões, a na outra é a prova. Beleza. Tá bom? Próxima aula vai Tá ser bom. nossa última aula. Ficou alguma dúvida, gente? Não, professor. A aula hoje foi boa, né? Rendeu. Às 8 às 6 horas, né? Vai ser às 18 horas. Rendeu. A aula hoje foi boa, né?